Olá pessoal, aqui é o professor Leandro Matsumoto. Estamos voltando com mais um vídeo, mais uma aula para tratarmos um pouquinho mais de licitação e contratos administrativos, até porque a Lei 14.133 já está quase sendo obrigatória em todo o território nacional. Pode ser que o momento que você me assiste aí já tenha sido passado depois de 1º de abril. Portanto, se você está assistindo antes, muito bem, vamos trabalhar de um ponto delicadíssimo na aula de hoje. Se você está assistindo depois de 1º de abril, também não perca e assista o nosso vídeo até o final. Antes de mais nada, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no nosso canal aqui no YouTube, para que você possa, e ative as notificações, para que você possa receber já de antemão tudo aquilo que nós estivemos levando de conteúdo para vocês. Também eu gostaria de deixar aqui o convite para inscrição no curso online, o curso de licitações. Nós já chegamos em 14 estados do nosso país. Estamos avançando aí e para chegar em todos os estados, em todas as regiões ainda este ano. Então, portanto, você que está me assistindo aí, eu vou deixar o link aqui, o QR Code à disposição, para que você possa adquirir o nosso curso, fazer um curso com 12 horas completinho, com todas as regulamentações necessárias, com tudo aquilo que tem de mais novo na 14.133 e ao final ainda com uma certificação. Portanto, não perca, é importantíssimo para que você possa aí, já iniciar com o pé direito essa nova lei de licitações. E só para fechar, antes de darmos início aqui à nossa videoaula de hoje, eu gostaria também de agradecer os milhares de mensagens, de directs que eu acabo recebendo com relação às nossas postagens no Instagram. Eu até brinco e falo que me consome um tempo significativo para mim, para poder ficar produzindo todo o conteúdo, mas é uma grande satisfação saber que eu estou ajudando, que eu estou auxiliando a todo mundo que está lá acompanhando no meu Instagram, que eu também vou deixar o canal aqui embaixo para vocês, tá bom? Então, são esses 3 pontos. O canal no YouTube, o nosso curso de licitação online, o curso com 12 horas, certificação, tudo que tem de mais novo. E também o nosso Instagram, que tem lá outra rede social, onde tem posts e conteúdos diários de licitação, de contratos administrativos e também de muito direito administrativo, tá bom? Bom, no tema de hoje, então, nós vamos falar talvez sobre um dos pontos mais sensíveis neste primeiro momento para tratarmos aí da 14.133. Qual que foi o tema que eu resolvi optar nesse mês que vai fazer justamente a transição entre uma lei e a outra? Lembrando que nós temos em vigência a Lei 8.666 e agora vai migrar, vai alterar para a Lei 14.133. No entanto, o que eu venho trazer aqui de importante, de novo aqui pra gente, que eu gostaria de ter muita atenção de você que está me assistindo aí em casa agora. O ponto de partida é o seguinte: todo mundo me pergunta, fala assim, professor, como é que funcionaria, por exemplo, nos casos em que uma prefeitura, uma Câmara Municipal, o governo do Estado ou o governo federal, enfim, qualquer órgão público que venha fazer o início de um processo de licitação, ele começa antes de 1º de abril, mas a licitação vai acabar sendo bem depois. Ele vai ser regido pela lei nova, ele vai ser regido pela lei antiga. Como é que isso tudo vai funcionar? Então essa é a ideia que eu gostaria de tratar aqui para vocês. Porque hoje nós falaremos, e o nosso tema central é sobre exatamente essa transição entre a 8.666 para a lei 14.133, não é? Então, vamos dar início aqui, que eu acho que é um ponto de partida para a gente no seguinte sentido. Pensa aqui comigo numa coisa, ó. Você que está me assistindo lá. Vamos supor que o prefeito quer comprar asfalto para poder fazer o recapeamento das ruas da cidade. O prefeito deu início no processo em janeiro de 2023. Entretanto, até chegar a licitação, até chegar a contratação, já estourou o prazo e a nova lei de licitações, ou melhor, a lei de licitações, a lei 14.133, já se tornou obrigatória em todo o território nacional. Perceba, ele abriu ainda o processo de compras ainda pela 8.666. E quando ele veio a terminar, a legislação que estava vigente era 14.133. Como é que eu vou aplicar isso? De que forma eu devo aplicar isso ao caso concreto? Essa é a nossa dúvida de hoje, né? Essa é o nosso tema da aula de hoje. Primeiro ponto, o que eu gostaria de trazer aqui para vocês de novo? O que eu gostaria de trazer aqui para vocês que tem de mais recente? Eu vou deixar agora aqui para vocês na tela a proposta de encaminhamento do Tribunal de Contas, está lá, nos autos 000586 de 2023-4,
ou seja, é um processo aqui que tramita no Tribunal de Contas da União, tá? Um processo que tramita no Tribunal de Contas da União, que eu vou deixar aí à disposição na tela para vocês, tá? Então tá aí já à disposição para vocês, para que vocês possam observar melhor todas essas regras relacionadas a essa consulta que está sendo trabalhada, consulta não, essa manifestação do Tribunal de Contas que está sendo trabalhada com relação a essa transição de normas. Volta para mim agora aqui no seguinte, olha só, então voltando aqui no exemplo do prefeito, o prefeito abre a licitação em janeiro, não é? Ele não consegue contratar até o meio do ano, até abril do ano corrente, muda a lei, e qual lei ele passa a aplicar? Que regra jurídica ele começa a aplicar? De que forma ele deve dar início a esse processo de contratação? Como é que ele finaliza, melhor dizendo, este processo de contratação? Primeiro ponto importante, e essa manifestação ela foi oriunda justamente de uma manifestação de um parecer da AGU, né? O parecer também eu vou deixar disponível aí para vocês, ó. O parecer, ele é o parecer número 6, né? Da Câmara Nacional de Licitações e Contratos Administrativos da AGU, então tá aí também para vocês. Esta manifestação, que fique claro, já trazia um norte importante para que os municípios, os estados, todo mundo possa trabalhar. Ponto de partida. Veja, aquelas licitações que forem autorizadas, repetindo, aquelas licitações que forem autorizadas até 31 de março do corrente ano, ou seja, até 31 de março deste ano, esta licitação ela vai dar continuidade pela Lei 8666, ainda que seja depois de 1º de abril de 2023. Ou seja, aquele prefeito que fez o início do tapa-buraco em janeiro de 2023, ele vai findar o seu processo, vai terminar o seu processo em abril, maio de 2023, ainda com a Lei 8666. Você vai falar assim para mim, poxa vida, Leandro, como é que funciona isso então? De que forma eu devo pensar e imaginar essa situação acontecendo? É muito simples. As regras ali estabelecidas permanecerão neste sentido. Permanecerão na lei antiga, evidentemente. E aí vem o segundo ponto. Além da autorização da autoridade competente para dar início àquele processo, que autoriza de fato aquele processo de compra pública, existe um outro ponto, existe uma outra situação, que foi o entendimento também inicial de que seria necessário, além do pedido de abertura, uma data de publicação digital. Já deveria ter a data da publicação do edital justamente para quê? Para poder evitar com que os municípios, os prefeitos, enfim, possam prolongar essa contratação e acabar, na verdade, esticando por 2, 3 anos para se realizar uma licitação, porque você sabe que a tramitação ela é muito tardia, ela é muito lerda nos órgãos públicos, e isso pode refletir nesse processo de compras. Então, nesse parecer primário, a ideia era, primeiro, deve-se ter essa autorização por parte do órgão público, segundo, até 31 de março, segundo, deveria já ter uma data de previsão para a publicação daquele edital, né? Então já deveria ter essas duas equivalências para poder se utilizar da Lei 8666. Agora, nessa manifestação do Tribunal de Contas da União, que é uma manifestação que ainda precisa ser ratificada pelo colegiado, né, do Tribunal de Contas, nessa manifestação trouxe 2 pontos importantes que eu vou deixar agora aí para vocês também no vídeo. Então volta lá na tela, tá lá para vocês aqui. São 2 manifestações importantes, não é, que foram firmadas, que foram consolidadas aqui nessa interpretação do Tribunal de Contas da União. A primeira delas, tá lá, firmar o entendimento pela opção do regime antigo, né, que será revogado em 1º de abril, somente poderá ser feita por cada órgão ou pelos órgãos centrais da administração, com competências regulamentares, relativas às atividades da administração de material, obra e serviços e de licitações e contratos na etapa preparatória da contratação, até 31/3, sem prejuízo de uma data de edital. Então, volta aqui para mim no seguinte. Primeiro ponto importante. O que diz essa manifestação do TCU? Aquilo que a AGU falava da necessidade de ter uma data do edital, a AGU já dispensa. O TCU já dispensa. O TCU fala o seguinte, olha, independentemente da data do edital, de publicação aqui do edital, se for autorizado até 31 de março, será permitida essa contratação. Pois bem, então, fique claro aqui para a gente, nós temos 2 períodos a serem estabelecidos. Primeiro,
autorização pela autoridade competente, até sendo meio redundante aqui, né? Autorização para que eu possa realizar aquela contratação. Segundo ponto, além da minha autorização, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter a data de publicação. Nessa manifestação do TCU, ele fala que pouco importa a data de publicação, desde que aquele órgão regulamentador, aquele ente público, que ele já tenha sido realizada aí a sua autorização, tá? E o segundo ponto que ficou também deliberado nesta manifestação do TCU, que eu passo aqui a vocês agora também na tela para nossa leitura, tá lá. Recomendação, então, para que a Secretaria de Gestão e Inovação, a SEGES, não é ligado ao Ministério de Gestão, Ministério da Gestão e Inovação de Serviços Públicos, ele fala o seguinte, na verdade ele recomenda aqui 2 pontos. Primeiro, a utilização do regime antigo pelos órgãos públicos sob a sua jurisdição. 2, a utilização de sistemas de contratação federal para todos os órgãos, entidades ou entes públicos de qualquer esfera. Aqui que está agora a grande jogada que eu gostaria de firmar um pouquinho com vocês. Por quê? Ele fala, olha só, visto o entendimento firmado no tópico anterior, nós acabamos de falar, ou seja, da autorização, definida, que defina um cronograma ou estipule um marco limite temporal aqui, não é, para a publicação do edital. Volta para mim aqui então no seguinte, olha lá, quando ele fala, tudo bem, na primeira recomendação ele fala, pouco importa a questão do edital, mas na segunda ele reforça e fala o seguinte, além de ter a autorização, o que é que eu vou precisar ter aqui pela segunda recomendação desse tópico que eu acabei de ler para vocês aqui, agora no nosso site, aqui na nossa tela, na nossa tela aqui na aula. O que nós acabamos de ver? Que além dessa autorização, eu também preciso regulamentar um marco temporal. O marco temporal para que eu não possa ficar ad eterno, para que eu não possa perpetuar sem a publicação do edital. Portanto, meus alunos, minhas alunas que me assistem agora, né, a essa altura do campeonato está todo mundo aflito com essa transição de regras legais. Não se precipite no que tange esse dispositivo, porque falo com muita tranquilidade. Esta equação ainda não está fechada, mas me parece que é um encaminhamento que todo mundo vai buscar seguir. De um lado, eu tenho que ter o quê? A autorização aí do órgão público competente para licitar até 31 de março de 2023. E o segundo passo, que o município, o órgão público, seja o governo do estado, precisa regulamentar esta regra jurídica, não é? Estabelecendo um marco temporal de acordo com a razoabilidade, com a proporcionalidade, tá bom? Então este é o meu recado de hoje, ou seja, tudo aquilo que nós vamos trabalhar ao longo dessa transição de regras entre a 8666 e a Lei 14.133, tá bom? Então com isso nós encerramos a nossa aula de hoje, lembrando mais uma vez a vocês que nós temos muito conteúdo aqui no canal, pode ir lá, ver lá tudo que você pensar em licitação e contrato, temas polêmicos, temas contraditórios, nós temos aqui no nosso canal, tá bom? Então fica aqui o convite, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo vídeo. Agradeço desde já a participação de todo mundo e fico aí aberto para quem tiver alguma sugestão, alguma dúvida que possa também me encaminhar. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.